3 chaves de pensamento para você se lembrar sempre e saber que você está fazendo assim a suspensão fenomenológica. Meu nome é André Toso e aqui nesse canal eu ajudo psicólogos a aplicar a fenomenologia na sua prática clínica e ter um atendimento mais seguro, mais profundo e mais autêntico. Se você não subscreve o canal, subscreve aqui, curte o vídeo, compartilha com seus amigos, que isso é muito importante para nós, tá bom? Então, existem 3 chaves de pensamento, ou seja, frases que eu criei para a gente ter sempre em mente para saber que a gente está fazendo a suspensão fenomenológica. Porque acontece assim, muita gente pergunta, né? Como é que eu sei se eu estou fazendo realmente a suspensão fenomenológica? Como é que eu sei se de fato eu estou neste caminho, né? Eu já falei, tem um vídeo aqui que fala tudo a respeito da suspensão fenomenológica, mas eu já falei que isso é um movimento, ou seja, não é do dia para a noite que a gente faz a suspensão fenomenológica, não é normal a gente fazer a suspensão fenomenológica. Na era da técnica, a gente precisa ter um esforço para fazer isso, a gente precisa ter um treinamento, a gente precisa se abrir para isso. Como é que a gente pode, tendo 3 chaves de pensamento, perceber que a gente está fazendo a suspensão? A primeira chave, né, de pensamento que eu sempre penso quando eu estou na frente do paciente é a seguinte: eu não sei nada sobre o meu paciente. Tá? Essa é a primeira chave. Né? Quando a gente pensa assim, a gente se abre para o encontro com aquele ser único e singular que está ali na nossa frente, que a gente não sabe nada mesmo a respeito dele profundamente, né? E a gente assim vai se despindo dos nossos preconceitos, das teorias que a gente tem na nossa cabeça, né? Das teorias prévias que vão criar uma ideia representativa daquele paciente e não a profundidade do que ele é no seu ser, na sua existência, né? Então, pensar sempre assim, que eu não sei nada sobre o meu paciente, é um modo da gente aprofundar a suspensão fenomenológica e fazer ela de uma forma mais correta. E assim, se a gente for parar para pensar bem, né, a gente realmente não sabe nada sobre o nosso paciente, porque a gente não convive com ele. A gente tem 1 hora por semana com esse paciente, no máximo. Às vezes eu já tive pacientes que faziam 2 vezes por semana, né, mas é raro. Normalmente, hoje em dia, as pessoas fazem até de 1 vez a cada 15 dias, né? 1 vez por semana é assim o mais habitual, vamos dizer, né? Muita gente faz a terapia 1 vez por semana. Então, quer dizer, são 4 horas num mês em que a gente tem um contato com o paciente. O resto das horas do mês dele, né, a gente não tem contato nenhum. Ou seja, a gente não conhece mesmo ele, né? Nós temos um conhecimento daquilo que ele traz, daquilo que ele mostra naquela 1 hora, né? Com todos os filtros, com todas as inseguranças que ele tem para trazer realmente a verdade do que é a vida dele, né? Então, pense bem, você conhece mesmo o seu paciente? Eu falo assim, né? A gente casa com uma pessoa muitas vezes, passam-se anos e a gente começa a conhecer a pessoa depois de muitos anos, muitas vezes. Alguns comportamentos, algumas coisas, só depois de muito tempo é que a gente vai conhecendo a pessoa numa convivência diária. Imagine uma pessoa que é o seu paciente, que vai 1 vez por semana na sua clínica, fala da existência dela pelo ponto de vista dela, ou seja, ela está falando do que ela vê, né? E não do que todo mundo vê, porque é o que ela vê, é o ponto de vista dela, né? E você acha mesmo que você conhece essa pessoa, né? Não, a gente não conhece o nosso paciente. Então, e isso é bom, né? O não saber nada sobre o paciente dá essa possibilidade de abertura para que eu seja uma folha em branco que deixe o paciente ser quem ele é cada vez mais e eu possa auxiliar ele a enxergar novos modos de existir, novas visões, novos sentidos para a vida dele, né? Então, essa é a primeira chave. Vamos lá, qual que seria a segunda chave? Essa é muito importante, pessoal. Essa a maioria dos psicólogos eu garanto que não faz. Que é, eu não sou melhor do que o meu paciente. Tá aí uma coisa que se você for bem sincero com você mesmo, examinar bem direitinho, é difícil de fazer. Não é tão fácil assim. A maioria dos psicólogos, dos psicanalistas, acham que tem um suposto saber a respeito da existência, da vida, que a teoria dos psicólogos que ele estudou, que a teoria, as teorias psicológicas e psicanalíticas
dão uma profundidade muito grande existencial para eles, então eles sabem mais do que os pacientes. Um ledo engano, né? Por quê? Porque isso faz com que nós caiamos nos julgamentos. A gente começa a julgar o comportamento, os modos de ser do paciente através das nossas lentes, do nosso olhar, daquilo que a gente acha que é certo e errado, daquilo que a gente acha que é sucesso ou não, daquilo que a gente acha que é felicidade ou não. Ou seja, tudo com a nossa lente. Quando é impossível a gente se colocar no lugar do outro 100%. Não tem essa possibilidade, pessoal. O que a gente pode fazer é não julgar aquilo que a pessoa faz, né? Lembrar sempre que a situação existencial daquela pessoa é daquela pessoa. Nós não temos como saber como seria se fosse com a gente. Ou seja, se eu tivesse a mesma história do meu paciente, será que eu não estaria cometendo os mesmos erros, as mesmas falhas? Será que eu não estaria fazendo o mesmo que ele, existencialmente? Ou eu sou melhor que ele passando por qualquer coisa, né? A gente tem que perceber que a existência de cada pessoa é única e singular, né? E nessa existência, os modos como a pessoa responde àquilo que a interpela, aquilo que vem ao seu encontro, depende muito dessa história, né? Então, o modo como o paciente está vivendo a sua vida, está lidando com as situações existenciais que ele tem, dizem respeito a ele. Nós não estamos aqui para julgar isso, né? E a gente precisa, primeiro ponto, assim, respeitar a história de vida do nosso paciente e os modos de ser que ele desenvolveu ao longo da sua caminhada existencial, né? E isso não é fácil de fazer. Normalmente, principalmente nos primeiros anos de atendimento, a tendência dos terapeutas, dos psicólogos, é acharem que eu sei muito sobre a humanidade, eu sei muito sobre as pessoas, logo eu tenho assim um suposto saber e eu sou, de certo modo, é claro que não se fala assim claramente, de certo modo eu sou melhor, porque eu sei mais sobre psicologia, sobre psicanálise, do que o meu paciente. Então eu tenho mais visão que ele, né? Isso é um erro, por quê? Porque a sua existência, ela tem a psicologia como uma das questões no caminho. Você resolveu estudar psicologia, resolveu se aprofundar nisso. Mas outras pessoas, elas passam longe da psicologia, elas não querem, não têm interesse, nem se abre a possibilidade, por exemplo, de estudar psicologia. Elas estão vivendo a vida delas e a existência delas do modo e da forma como elas conseguem. Então, você tem algum conhecimento e isso pode ser muito benéfico para o paciente, desde que seja sem julgamento, sem achar que você é melhor por isso. Simplesmente você tem um modo de ser, uma existência diferente do seu paciente, né? O terceiro ponto, e talvez o mais importante, e também o mais desafiador, é o seguinte pensamento: eu não sou responsável pelo meu paciente, né? Lembrar disso coloca a gente no nosso lugar de psicólogo clínico, de terapeuta, e não no lugar de salvador, e sim no lugar de zelador. Ou seja, o que isso quer dizer, né? Quer dizer que você não é responsável por tirar a dor do seu paciente. Não é responsável por tirar o sofrimento existencial do seu paciente, né? Quem é responsável por isso é ele mesmo, né? Você está auxiliando ele nesse caminho. Você está zelando pela possibilidade de que ele consiga rearticular sentidos, mudar o modo de olhar para a existência dele e fazer um trabalho com ele mesmo em que ele consiga ter uma profundidade existencial que leve ele a um outro olhar sobre a vida, né? Então, você sai assim desse papel de salvador, que é um papel muito perigoso para o terapeuta, porque é muito pesado, né? Quando a gente quer salvar alguém, a gente carrega muitas coisas para essa pessoa de forma um pouco falsa. Por quê? Porque a gente exatamente não está vivendo a vida daquela pessoa, né? A gente está ali uma hora, como eu falei, e a gente não tem esse poder de salvar a pessoa, de tirar a pessoa da dor. Se eu me comprometo a isso, normalmente eu começo a me envolver com o paciente de uma forma que está para além da forma saudável de um psicólogo estar em contato com o paciente. E começa a me envolver demais na vida da pessoa. E não dá certo, tá? Pela experiência própria, eu já vi casos assim que deram bastante errado, de psicólogos
que achavam-se muito responsáveis pelo paciente, viviam ligando para o paciente, viviam recebendo chamada de paciente. O paciente quase dava um jeito de encontrar esses terapeutas fora do setting terapêutico. E assim, não funciona. Você não tem essa responsabilidade. Você é um profissional que está recebendo uma pessoa que está precisando de auxílio. Você tem a empatia, cuida da pessoa, acolhe a pessoa. Tudo isso é possível, né? Tudo isso a gente pode fazer no setting terapêutico. Ter um respeito pela pessoa, estar ali aberto, fazer a suspensão fenomenológica para a gente auxiliar esse paciente. Mas nós não temos obrigação de tirar a dor do outro, né? Isso seria uma responsabilidade tamanha que ninguém daria conta. Pelo menos ninguém que eu conheço daria conta dessa responsabilidade. E às vezes isso é visto como uma coisa normal no meio psicológico, né? Como é assim, as pessoas, o psicólogo está pagando o psicólogo, ele é obrigado a tirar minha dor. Tem uma cobrança, às vezes, até do paciente para isso, né? E a gente precisa psicoeducar que isso não é possível, não há essa possibilidade, né? A existência é um problema que se resolve existindo, e cada um que resolva a sua, né? Cada um que resolva a sua com apoio, com suporte de quem pode dar suporte e apoio. E a gente dá esse suporte, esse apoio como terapeutas. Agora, não queira que a gente tire a pessoa de buracos, de lugares muito profundos que ela às vezes demorou anos para entrar naquele buraco, né? Como é que a gente vai fazer 1 hora por semana para fazer isso, tirar a pessoa de um lugar em que ela demorou anos para entrar? Ela precisa sair, ela precisa aprender a sair desses lugares, aprender a olhar para a sua dor, aprender a dar novos sentidos para essa dor e, se necessário, ter os auxílios também de familiares, de amigos, de pessoas próximas que queiram ajudar ela na vida cotidiana. Agora, é só 1 hora de terapia. E é nessa hora que a gente vai procurar fazer um bom trabalho para que a pessoa rearticule os sentidos da existência dela, rearticule para que a vida dela melhore a partir das ações dela, né? Então, muito importante. Tendo isso em mente, né, tendo esses 3 pontos, essas 3 frases de sustentação da suspensão fenomenológica, ela é feita de uma forma muito mais efetiva. Quando a gente realmente relembra, quando nós estamos na frente do paciente, eu não sei nada sobre o meu paciente. Eu não sou melhor do que o meu paciente. Eu não sou responsável pelo meu paciente. Eu diria que esses 3 deveriam ser mantras do psicólogo clínico, né? Ele deveria estar sempre com isso na mente, né? Não sei nada sobre o meu paciente, não sou melhor do que o meu paciente e eu não sou responsável pelo meu paciente. Essas 3 frases podem te auxiliar muito. Então, o que eu indico, né? Quando você estiver, por exemplo, julgando muito o seu paciente, por coisas que ele traz, você pensa, eu não sou melhor do que o meu paciente. Quando você está querendo imputar muita teoria em cima do seu paciente, lembre-se, eu não sei nada sobre o meu paciente. Quando você está muito preocupado com o seu paciente, achando que ele não está melhorando por sua culpa, que você não está fazendo um bom trabalho porque ele parece que não anda, lembre-se, eu não sou responsável pelo meu paciente. Eu sou responsável pelo que eu trago para que ele possa ter a possibilidade de melhorar, para que ele possa ter a possibilidade de ter uma existência mais saudável e mais fluida, né? Olha, se você colocar bem presente essas 3 frases aqui, você fará a suspensão fenomenológica, tá bem? Olha, se você não subscreve o canal, subscreva agora, continue seguindo a gente e compartilhando aqui os vídeos que te interessam para colegas que também possam se interessar. Grande abraço e até o próximo vídeo.